Amigos e amigas, como vocês estão? Muito bem-vindos, manos, ao nosso Evangelho no Lar. Lembra de pegar o seu copo de água, que agora a gente vai realizar o nosso estudo. Primeiro já vou tirar uma dúvida, né? Às vezes as pessoas falam, mas Eduardo, o que eu tenho que fazer? É só pegar o copo de água e acompanhar? Sim. Mas o bom é deixar pelo menos o som alto, para que os espíritos que estão junto também ouçam, tá bom? Então nosso estudo ele será feito aqui em casa, obviamente, mas também será feito na casa de vocês. Então, eu peço para que vocês busquem utilizar esses vídeos e fazer estudo no mesmo dia. Por exemplo, sexta-feira às 9 horas da noite, ou segunda-feira às 9 horas da noite, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Peguem um copo de água de vocês, preparem. Pode ser para você, para sua mãe, para sua tia, para seu cachorro, tanto faz. Pode ser com tampa, sem tampa, fechado e aberto, garrafinha, não interessa. Eu sempre acho melhor, né, porque os espíritos me falam, a pessoa colocar reservado assim, esse é o do João, esse é do Marcelo, pensando isso quando for colocar. Porque cada um ali pode receber a fluidificação de forma diferente, né? Que é uma alteração na estrutura dos átomos internos da água, para que aquilo dite um novo procedimento, vamos dizer assim. Para que quando a pessoa beba a água, ela receba como se fosse uma nova sintonia, né? Por isso aquela teoria das cordas ela tem muito sentido. Tá bem certa com a realidade, tá? Então vamos lá, né? Hoje a gente vai fazer o texto Parábola da Figueira Seca. Eu peguei o texto online aqui, então eu vou colocar aí embaixo, se você quiser fazer acompanhando junto, coloque aí e tal. Antes eu queria lembrar vocês para se cadastrar, inscrever no site, deixar o like e deixar algum comentário. Oi Edu, tô aqui, só pra gente registrar, tá? Vamos lá então, primeiro a gente vai fazer uma prece. Deixa eu só ver se eu acho o controle do ar aqui, presta um segundo, pessoal. Eu sei que minha bermuda é feia, né? Porque aqui é assim, né? Como só vai aparecer da camisa pra cima, eu só coloquei a camiseta. Embora eu esteja com uma cara de tonto, porque acordei há pouco tempo, mas tudo bem, né? O que interessa é o nosso estudo. Iniciamos agora o nosso Evangelho, agradecemos ao Mestre Jesus pela maravilhosa oportunidade de estudo e a todos os espíritos que compareceram na casa de cada um de nós para auxiliar nesse processo e também aprender conosco, né? Que assim seja. Parábola da Figueira Seca. E outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome e tendo visto de longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe, disse: ninguém jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E os discípulos ouviram. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando, Pedro disse para Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoasse. E respondendo, Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em vós verdade eu afirmo que todo aquele que disse a esse monte: tira daí, lança-se ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo que disser sucederá, e ele o verá cumprir assim. Então vocês entenderam, né? Eles estavam com fome, estavam passando por uma figueira, eles viram a figueira e falaram assim: pô, vamos ver se não tem fruto, né? Chegaram perto e viram que não tinha fruto. Aí Jesus falou assim: bom, então vai fritar essa figueira aí. Como é que ele falou aqui? Essa figueira está amaldiçoada, né? É óbvio que a gente ouve amaldiçoar, mas é figura de linguagem para a época. Jesus obviamente não amaldiçoava ninguém. Mas vamos entender por que ele falou isso. Vamos entender por que ele falou isso. Desculpa, pessoal, que é meio, né? A figura seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentaram o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados de verniz nas palavras, da maneira que está a agradar os ouvidos, que estas agradam os ouvidos, mas quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E quando acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. Então vocês entenderam? Ele está falando assim, Allan Kardec, né, que a figueira, na realidade, ela é equivalente a uma pessoa que fala muito bem, que parece ser muito boa, né? Mas na verdade não produzem nada de bom, entendeu? Que assim, você olha a figueira e fala, pô, ela tem que dar os frutos
e tudo mais, você pensa que a figueira vai te dar os frutos, mas na verdade não. Então ele está falando aqui, olha só o que ele fala, que são bons com as palavras, mas quando você revela, quando você avalia as coisas de forma geral, você percebe que ela não é do jeito que aparenta ser. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não são. Olha só, todo mundo pode ser útil, mas às vezes as pessoas não são, né? Todo mundo pode ser útil, nem que seja com o seu vizinho, com a pessoa que você trabalha, ou com a pessoa que você, a sua família. Todo mundo pode ser, mas muitas pessoas não querem ser. De todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas, o que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé. É a fé que fecunda, é a fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos. E é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia haverá que ficarão secas até a raiz. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produzirem nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada, e que todos os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizarão dos recursos que estavam dotados, serão tratados como uma figura seca. Então a gente pode entender o seguinte, a figueira, né, figueira seca, perdão. A figueira seca, ela deveria dar bons frutos, mas não está dando bons frutos, né? Então essa a questão aqui, né? O que a gente pode entender isso quando a gente traz para o nosso âmbito do evangelho, das coisas? O que adianta o cara falar bonito? O que adianta a pessoa falar de forma complicada ou fazer tudo de forma tão profissional dentro do nosso do espiritismo, dentro do evangelho, se o propósito não for de fato fazer o bem, se o propósito não for de fato divulgar o espiritismo, né? Que esse é o único propósito que nós deveríamos ter, na verdade, dentro da doutrina espírita. Aí agora ele vai completar. Os médiums são os intérpretes dos espíritos, supremo organismo material que falta a esses para nos transmitirem as suas instruções. Eis porque são dotados de faculdades para esse fim. Nesses tempos de renovação social, desempenham uma missão especial. São como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos irmãos. Ou seja, está falando que o médium, ele é o intérprete do espírito. Então ele pega o mundo espiritual, interpreta para passar para as outras pessoas, né? E aí ele vai falar aqui que elas são como árvores que devem dispensar o alimento espiritual. Então vamos imaginar que o médium é como se fosse uma árvore, ele tem que pegar os frutos dele, né, que seria o alimento espiritual, e espalhar por aí aos seus irmãos. Por isso multiplicam-se de maneira que o alimento seja abundante. Espalham-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos, a fim de que em parte alguma haja deserdados, e para provar aos homens que são todos chamados. Olha só que interessante, ele fala então que a mediunidade não é facilidade apenas de uma religião, ou de alguma classe social, ou de alguma raça ou etnia. A mediunidade ela está em todo lugar, exatamente para que as pessoas realmente tenham a chance de conhecer o mundo espiritual e outras coisas assim, né? Mas se eles se desviam do seu fim provincial, a faculdade preciosa que lhe foi concedida, se a colocam em serviço de coisas fúteis e prejudiciais ou dos interesses mundanos, e se em vez de frutos salutares dão maus frutos, e se recusam a torná-la proveitoria para os outros, se nem mesmo para... se nem mesmo para ti tornam os proveitos da melhoria própria, então se assemelham-se à figura estéril. Então olha só o que ele fala. Primeira coisa que o médium, que ele começa a ter essa comunicação, ele tem que se minerar internamente. Se ele não conseguiu nem essa primeira parte, se minerar internamente, então ele com certeza não vai conseguir influenciar os outros de forma correta, sincera e verdadeira, né? Então a primeira coisa é, o médium começou a receber informações do mundo espiritual, ele deve se auto-iluminar, fazer a reforma íntima, viver no bem, não viver no mal, largar de todos os vícios, e assim começar a influenciar as pessoas de forma sincera, verdadeira e sem interesses. Ele fala que também daquele que se desvia do fim principal, usando a sua mediunidade para coisas fúteis ou interesses mundanos, como gente que faz macumba, gente que faz
serviços, ou então pessoas que usam a mediunidade para ganhar dinheiro, para viver como rico, como a gente conhece muitos por aí. Tem até umas famosas na TV que eu sempre falo, né, que eu não vou mais ficar falando porque eu exagerei, mas o fato é que as pessoas que utilizam de forma errada a mediunidade, né, são a figura estéril, a figueira estéril, tá? Deus então lhe retirará um dom que se tornou inútil entre as suas mãos e a semente que não souberam semear, e os deixará tornarem-se presa dos maus espíritos. E aí a gente pega e vê todos os que faliram dentro da mediunidade, e a gente pode pegar, por exemplo, como João de Deus, que agora está no início da sua expiação, está sofrendo um monte, né? Ele era uma figueira que realmente utilizou de forma ruim seus frutos, não estava dando frutos para a sociedade da forma que deveria, porque utilizou-os para o mal. E assim existem vários médiums. Às vezes o cara não é, por exemplo, um estuprador monstro como o cara, como ele, mas ele é também uma pessoa que faz isso, aquilo para ganhar dinheiro. Quantas pessoas a gente não vê aí? Na minha concepção, por exemplo, a família Gasparetto, né? O propósito deles era muito bonito, os livros eram maravilhosos, e depois de um tempo eles vieram tão comercialmente falando, que eles se perderam na mediunidade, que foram possuídos por espíritos inferiores. A mesma coisa a gente vê em Márcia Fernandes e vários outros que fazem isso apenas com o intuito de ganhar dinheiro, né? O espiritismo ele não pode ser contaminado, o espiritismo ele não deve ser comercializado, como nenhuma religião deveria ser. Então, se o cara é espírita, ele tem que entender uma coisa: vai arrumar outro trabalho. Não é no espiritismo que ele vai ganhar seu dinheiro. Ele que arruma um trabalho e faça como Chico Xavier. Chico Xavier trabalhava e nunca precisou pegar dinheiro de ninguém. Então você vê que teve um trabalho simples e viveu de uma maneira extremamente simples, né? E nunca aceitou nada de ninguém, tanto que ele morreu entre aspas, na pobreza, vamos dizer assim, a pobreza material, embora esteja cercado de pessoas ricas que queriam dar casas e tudo que ele quisesse, mas ele, na sua simples humildade, estava tranquilo, falou: não, estou de boa aqui, não quero nada, eu vou só trabalhar pelo que é meu, e acabou. Então é isso, a mediunidade ela deve ser usada de forma coerente, de forma boa, de forma certa, para ajudar as pessoas, sem interesses maiores, sem interesses mundanos, e simplesmente dar o fruto para iluminar a multidão, porque nós médiuns fomos enviados pelos espíritos superiores, espalhados pelo mundo inteiro, em todas as classes sociais, em todas as situações, a fim de trazer a mensagem dos espíritos em sua maior pureza e repassá-la de forma muito correta e boa. É isso aí. Então vamos encerrar. Agradecemos a todos os espíritos que estiveram presentes e pedimos para que o Mestre Jesus abençoe a casa de cada um dessas pessoas que realizaram o Evangelho. Abençoe também todos os espíritos que vieram assistir conosco, esses que precisam de ajuda e também esses maravilhosos instrutores do mundo espiritual. Agradecemos e finalizamos esse Evangelho, que assim seja. Bom, pessoal, é isso. Agora vocês podem beber a água de vocês. Comentem aí embaixo o que você achou. Peço desculpas aí pelo barulho, pela improvisação, coisa e tal, porque aqui eu acho que o importante é realmente a mensagem, né? Embora a gente tenha um número considerável, né, o maior canal espírita do mundo, eu acho que o que é importante e engraçado, que combina até com esse Evangelho, graças a Deus eu tenho os espíritos para me guiar, né? Porque eu não sei o que seria de mim se não tivesse. Mas o meu mentor sempre fala isso, fala assim: o que interessa é trazer a mensagem correta para as pessoas, na hora certa, é isso que importa, né? Então eu creio que a gente esteja tentando, pelo menos, conseguindo atingir isso daí. Coloca sua opinião aí abaixo, coloca aí o que o canal já mudou para você, o que o Espiritismo muda na sua vida. Muito obrigado, pessoal. Todos tenham um excelente final de semana e até a próxima.